Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo, vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 9 de dezembro de 2020 e ela começa assim: Adenora e eu éramos vizinhas e estivemos juntas desde o ventre de nossas mães. Ela nasceu alguns meses antes de mim e sua mãe me amamentou. Crescemos juntas, muito unidas desde sempre. Morávamos na fazenda de um rico senhor. Havia uma vila onde mais de 300 famílias de trabalhadores da propriedade moravam. As crianças frequentavam uma pequena escola. Todos os anos havia uma grande festa para comemorar. Eu não gostava de ir à escola. Mal aprendi a ler e escrever. Já Adenora era bastante dedicada aos estudos. Tinha a letra bonita, desenhada. Aprendeu matemática com facilidade. Auxiliava a professora na escola quando ficava livre do trabalho nas plantações. Era querida por todos na vila, adorada pelas crianças. Crescemos e nos tornamos moças. Assim como nossas mães, nosso futuro seria trabalhar na lavoura, plantando e colhendo trigo e algodão, e cuidar dos afazeres domésticos no tempo livre. Eu era inconformada com essa perspectiva. Ainda sonhava ter uma chance de um futuro melhor. Pedi com insistência a meu pai que solicitasse ao bondoso senhor Inácio, proprietário das terras, que me levasse para trabalhar nos serviços domésticos em sua casa, onde ele vivia com esposa, filhos, alguns agregados e criados. Tanto insisti que acabei conseguindo. A casa era para mim como se fosse outro mundo. Aposentos enormes, ricamente mobiliados, com janelas amplas e tapetes felpudos. Havia uma biblioteca cheia de livros e um piano vindo da Alemanha. Dona Salete era a esposa do senhor Inácio. Tinha muitos sobrinhos que a visitavam regularmente. Everaldo era um deles. Moço educado e sério, estudava engenharia na capital. Órfão de pai, sempre passava as férias com os tios. Naquele ano, aproximei-me de Everaldo. O moço tratava-me com atenção, fazia perguntas sobre a vida dos colonos e assim passamos a ter conversas mais pessoais. E eu me apaixonei por ele. Sonhadora que eu era, me via morando em uma casa confortável na capital, tendo meus próprios empregados. Planejei seduzi-lo na lua exata e certamente geraria um filho. Sendo ele moço honrado, nosso casamento seria fato. Um plano perfeito. Guardei o plano para mim e mantive absoluta discrição acerca de meus sentimentos. Era final de ano e Everaldo gentilmente pediu para acompanhar-me à festa dos colonos. Eu, iludida e ambiciosa, tremi de alegria, acreditando que ele estava apaixonado por mim. Enfim, meus sonhos se realizariam. Desde que viera trabalhar na casa há 2 anos, pouco havia ido à Vila dos Colonos. Apenas visitara meus pais algumas vezes e me afastei de Adenora. Ela me enviara alguns bilhetes que eu respondia brevemente, alegando sempre a rotina de muito trabalho. Naquela noite de fim de ano, coloquei um vestido que Dona Salete me deu e me preparei para a noite cheia de expectativas. Fiquei um pouco frustrada, pois não foi possível ir à festa só com Everaldo, como eu esperava. Fomos acompanhados dos demais criados da casa. Adenora veio me abraçar carinhosamente, pegou-me pelo braço sem mais me largar, embora eu tentasse me desvencilhar dela. Meu coração palpitava aceleradamente. Ansiava um momento a sós com Everaldo, esperava que ele se declarasse e então eu me entregaria a ele. Eu estava com 19 anos e o honraria com minha virgindade. Fui surpreendido por um imprevisto. Inacinho, o caçula de meus patrões, se machucara e fui chamada às pressas de volta à casa. Passei a madrugada acordada, vigiando o menino e esperando Everaldo, que só chegou quando o dia já era claro. Nos dias que se seguiram, percebi Everaldo um tanto diferente. Dormia mais durante o dia e se ausentava de casa às noites. Ouvia-o cantarolando e rindo aleatoriamente.
resolveu prolongar suas férias por mais 2 semanas. Depois que Everaldo foi embora, recebi um bilhete de Adenora querendo me falar. Aproveitei um dia de folga para visitar meus pais e fui vê-la. Ela então me contou que na festa de fim de ano, ela e Everaldo conversaram longamente e se encontraram nas noites seguintes, quando ficavam conversando até altas horas. Estavam apaixonados e tinham planos de se casar no final daquele ano que ainda estava começando, quando Everaldo, já formado, a levaria para a cidade. Fui acudido por uma grande revolta, mas me contive e até fingi alegrar-me com a novidade. Observei Adenora cuidadosamente e surpreendi-me com sua aparência. Não havia me dado conta antes o quanto ela era bela. Alta, com grandes olhos claros, a pele ligeiramente bronzeada, e nem mesmo o trabalho na lavoura havia tirado sua delicadeza. Voltei para casa e corri para olhar-me no grande espelho da sala do piano. E o que vi foi uma moça vulgar, grosseira, rude. Jamais poderia me tornar uma dama da sociedade. Com aquela aparência tosca, seria para sempre uma colona simplória. A revolta foi crescendo e fui alimentando a inveja de minha companheira de infância. Ela estava roubando meus sonhos e sem dúvida cabia melhor neles do que eu. Passei a visitar meus pais mais a miúde para manter-me mais perto de minha agora rival e acompanhar o romance. Pedia a Adenora que lesse as cartas que recebia do noivo, cheias de amor e planos futuros. Às vezes as ouvia de olhos fechados, sonhando que eram para mim, e depois passava várias noites relembrando as palavras de amor de Everaldo, ocultando a mim mesma o fato de que não eram para mim aquelas missivas apaixonadas. O tempo cumpriu seu papel e o ano chegou ao término. Everaldo chegou às vésperas do Natal, avisando aos tios que sua estadia seria breve, já que sua formatura se daria logo no início do ano novo. Desta vez veio acompanhado de sua mãe e 2 irmãs. Vi Everaldo apenas no dia de sua chegada, quando me cumprimentou formalmente. E depois nos reencontramos na festa da vila. Ele chegou acompanhado da família toda. Adenora, com os pais e o irmão mais velho, estava radiante. Todos conversavam alegremente, trocando olhares de simpatia e afabilidade. Demorei-me pouco na festa. Não podia suportar aquela cena e tive um pressentimento ruim. No dia seguinte, Dona Salete avisou-me que haveria um almoço para receber Adenora e sua família. E eu estava convidada a sentar-me à mesa com eles, já que soubera que eu era praticamente irmã daquela que se tornaria sua sobrinha. Durante o almoço me sentia a mais miserável das criaturas. Não compartilhava nem de longe a alegria dos outros comensais, a inveja me corroendo por dentro. Mal suportei terminar a refeição, ouvindo muda o falatório que parecia não ter fim. Alguns dias depois, os hóspedes se foram, e eu não mais encontrei Adenora. Passado alguns meses, meu pai veio me buscar com semblante preocupado. Minha mãe adoecera gravemente. Encontrei-a acamada, febril, quase sem forças. Passei alguns dias em casa de Adenora me ajudando o tempo que lhe era possível. Everaldo veio passar uns dias com a noiva, aproveitando o feriado, e se juntou a Adenora nos cuidados com a enferma. O casal parecia companheiros de longa data, tamanha cumplicidade. Frequentemente trocavam palavras carinhosas e olhares amorosos. Sentia-me traída em meio a um oceano de ciúme e inveja. Ódio e revolta se avolumando. Na última noite, minha mãe teve alucinações e não viu o dia nascer. A dor da perda se juntou à revolta e à inveja, em ver a cumplicidade daqueles dois, e perdi a razão por completo. Voltávamos do sepultamento quando pedi a Adenora que me acompanhasse até a beira do rio, a fim de buscar lenha e conversar um pouco a sós. Não sabia direito o que iria fazer. Sentimentos intensos e desconexos não me deixavam raciocinar. Talvez me atirasse no rio. Ao nos aproximar da beira do rio, vi um machado apoiado no tronco de uma árvore, de certo esquecido. Fingi ter perdido algo e pedi a Adenora que se abaixasse e procurasse no chão o objeto perdido. Rapidamente peguei o machado e avancei sobre ela, desferindo-lhe vários golpes.
Tendo ela desfalecido, arrastei-a e atirei seu corpo no rio. Esperei alguns minutos e entrei na água, lavando o sangue e molhando minhas roupas. Caminhei calmamente de volta à minha casa, sentimentos de culpa e alívio se alternavam, me deixando tonta. Disse que me atiraram no rio e Adenora se afogara tentando me salvar. Everaldo saiu correndo, acompanhado pelos outros homens da casa. Fiquei sozinha sentada na pequena cozinha. Algumas horas se passaram e os homens retornaram. Encontraram o machado sujo de sangue e o corpo de Adenora que ficou preso na vegetação aquática. Nunca mais encontrei Everaldo. Ele voltou algumas vezes à fazenda nos primeiros anos da tragédia para visitar a família de Adenora e depois nunca mais retornou. Casou-se, teve seus filhos e uma carreira sólida, mas foi um homem amargo, torturado pela lembrança da felicidade cruelmente frustrada. Meu pai nunca mais me dirigiu a palavra. Logo desencarnou, dizem que morreu de vergonha. A lembrança de Adenora e sua trágica história ficaram gravadas na vila. Ela se tornou uma espécie de mártir local, quase uma santa. Hostilizada pelos vizinhos e pela minha própria família, fui tratada como louca. Envelheci cedo naquela casa, torturada pela lembrança de minha mãe e culpando Adenora por toda a minha desgraça. Muitas vezes saía de casa à noite e ia até a beira do rio em busca dela. Sem arrependimento, apenas o desejo de afrontá-la pelo mal que ela me causava, mesmo depois de eu tê-la assassinado. Algumas vezes ela aparecia e nos engalfinhávamos pela margem do rio até que eu me despertava deitada em minha cama encharcada. Assinado Maurília, pela médium Eliane. Meus caros amigos e amigas, Adenora, aparentemente um espírito injustiçado numa trama terrível por uma pessoa que se tornou vítima da vaidade e do aterrorizante ciúme. Mas a doutrina espírita nos ensina que a injustiça existe nesse mundo, mas nenhum espírito é injustiçado, porque todos nós somos submetidos invariavelmente à lei de causa e efeito. Adenora e Maurília certamente já tinham seus problemas de vidas passadas, que envolvia ciúme, traição e com certeza estavam ligadas por forças kármicas terríveis, onde em vidas passadas as duas tinham sido irmãs, uma sendo a esposa e a outra sendo a amante de um mesmo homem. E na sua insana disputa, em uma vida passada, uma já tinha assassinado a outra. Adenora, a amante, tinha assassinado a sua irmã, Maurília, a esposa do então reencarnado Everaldo. Durante muito tempo, as duas estiveram ligadas pelos laços do ódio, vivendo em regiões umbralinas. Receberam uma nova oportunidade de se encontrar, não mais como irmãs biológicas. Em uma vida passada, as duas eram muito ricas. Embora criadas numa família de relativa nobreza, tinham um comportamento vulgar, pueril, fraco. Sempre numa competição insana. Disputavam desde perfumes, joias, vestidos, atenção dos pais e até mesmo os namorados, que sempre utilizavam deste comportamento fraco para se aproveitar de ambas. Mas o ódio existente no universo é uma anomalia inaceitável. E essas pessoas tiveram uma nova oportunidade para se reconciliar. Nasceram muito próximas, vivendo uma vida muito pobre, como trabalhadoras rurais em uma imensa fazenda. Esta fazenda administrada pelo senhor Inácio, um homem muito bom, que se gabava de ter em sua fazenda trabalhadores agregados que ali permaneciam após várias gerações. Tanto o senhor Inácio como sua delicada esposa faziam questão de tudo comemorar junto a todos os seus empregados. E Adenora e Maurília viveram juntas desde crianças, brincando com os mesmos brinquedos, eram cúmplices amorosas. A mãe de uma havia amamentado a outra, e elas foram criadas pelas duas mães para serem amigas. Mas na história de todos nós, tudo se repete até que tenhamos vencido os obstáculos. E chegou o momento de viver de novo numa outra roupagem,
numa outra vida as mesmas experiências que as levaram à queda, ao crime e ao ódio nas vidas passadas. Até aquele momento, elas permaneceram irmãs, embora Maurília, a mais ambiciosa, já tinha revelado o seu comportamento, porque o conteúdo inconsciente de sua vida passada, vivida com muito luxo e glamour, sempre visitava sua mente como um chamado para que ela pudesse ter à sua disposição uma vida rica, em lugar luxuoso, cheio de empregados realizando todos os seus desejos. E como não poderia deixar de ser, novamente Everaldo aparece em suas vidas. Quando ela encontra Everaldo, ela se apaixona imediatamente por ele, mas à sua paixão estavam ligados outros sentimentos. A oportunidade de novamente viver no luxo de uma vida rica. E ela fez um plano. Bastava que ela engravidasse daquele homem. E não necessariamente ela se importava se ele a amasse ou não. Na sua insânia, apenas desejava que ele se casasse com ela e a levasse dali para a cidade e desse a ela uma vida rica, para que nunca mais ela pudesse olhar para trás, para que não mais lembrasse de uma vida humilde como serva de uma casa rica. Mas nada aconteceu como ela esperava. Naquela noite tão bem planejada por ela, onde ela ficaria a sós com Everaldo, na esperança de ceder a sua virgindade para ele e consequentemente ficar grávida, o que naquele tempo era algo muito sério. E certamente o Everaldo seria chamado aos brios pela sua família, e ele, um homem honrado, se sentindo responsável pelos seus atos, não ia se furtar ao dever de se casar com ela. Mas se o plano era esse na mente dela, o destino não quis que isso acontecesse. Maurília é chamada às pressas para voltar para casa, e Everaldo e Adenora se encontram. E imediatamente despertam a paixão antiga vivida em outras vidas. Só que no caso dos dois, existia amor, não apenas paixão. E naquela mesma noite revive-se o amor antigo, cheio de planos para o futuro. E ali, durante aqueles dias que se sucederam, sempre se encontrando à noite para conversar, teceram os mais belos sonhos de amor para o futuro. Uma casa cheia de filhos, como era costume da época. Mas assim que Maurília tomou conhecimento disto, o ódio antigo veio à tona. Um sentimento destruidor misturado com ódio, inveja. Motivada por um terrível sentimento de baixa estima, ela se olhava no espelho e se via rude, feia. Ao mesmo tempo que, se comparando com Adenora, ela via nela inteligência, beleza, delicadeza, gestos nobres que ela definitivamente não tinha. E sem que Adenora sequer desconfiasse das verdadeiras intenções da amiga, que se tornara uma terrível inimiga, Adenora passou a compartilhar seus sonhos, suas esperanças, suas cartas. E quanto mais Maurília convivia com a felicidade da amiga, mais infeliz ela se tornava. E disso se valia os inimigos espirituais, para fustigá-la em seus sentimentos e emoções mais vis. E ela trouxe lá dos recônditos de suas vidas passadas a mórbida lembrança da mulher traída e assassinada pela irmã, vivendo de novo todo aquele conteúdo emocional não resolvido. O ódio terrível de se sentir traída, a mágoa e as dores de ter sido morta pela irmã. Nenhuma das duas haviam perdoado. Nasceram em uma nova vida para ter a oportunidade de se amarem e de se perdoar, mas elas não conseguiram fazer isso. E durante mais de um ano, Maurília, no silêncio de sua mente e no seu coração, ela todos os dias acordava e dormia, vivendo os mais intensos, destrutivos e dissimulados terrores mentais, motivados pela baixa estima, pelo ódio e pelo ciúme. E toda esta gama de maus sentimentos culminou com a oportunidade. As duas na beira de um rio, o machado ali, aparentemente esquecido, e os piores sentimentos vindo à tona, tornando-a completamente subjugada e incapacitada de reagir. Induzida pelos terríveis sentimentos de uma outra vida, ali tão presente no seu inconsciente, e estes sentimentos multiplicados pelas dores, angústias da vida atual, ela não tinha como reagir a este turbilhão de forças destrutivas.
pega o machado e descarrega todo o seu ódio, toda a sua raiva, toda a sua angústia, todas as suas dores. Ela nem sequer teve como pensar, nem mesmo na possibilidade de criar uma história que produzisse para ela alguma defesa. Inventou uma história absolutamente inverossímil, mas a sua mente não funcionava, ela não conseguia raciocinar, porque estava completamente dominada por aqueles sentimentos destrutivos, onde se misturava mágoa, ódio, ciúme e o terrível sentimento de inferioridade em relação à sua irmã de outra vida, e agora unidas num sentimento de amizade, motivada pela providência divina, na tentativa de fazer com que as duas se perdoassem. E Adenora então abandona o seu corpo físico, ali mergulhada na lama e no sangue. Assim que parcialmente se desvencilha do corpo, é tomada pela fúria e pelo ódio, esquecido durante essa vida atual até aquele momento. E ela, ali vendo a sua amiga com o machado ainda nas mãos, se atira a ela com todo o ódio. Agora ela queria vingança. Todas as situações mal resolvidas de outras vidas retornam entre as duas que passam a compartilhar a força destrutiva do ódio. Se atracam ali mesmo, numa mistura de ódio, lama e sangue. Logo encontram o corpo de Adenora. Há uma comoção geral na fazenda. A história se espalha pela redondeza, chegando ao vilarejo, mas todos apoiados pela sensatez amorosa do Sr. Inácio e sua esposa, enxergam logo a insanidade que havia tomado conta de Maurília. Valendo-se de seu poder financeiro e político, ela não vai presa e fica ali na fazenda, completamente dominada pelos terrores mentais, agora profundamente acrescidos pela imagem do crime que ela não consegue tirar da cabeça. Vagando por ali entre as pessoas que sempre se afastavam dela por medo, logo a história chega ao conhecimento daquele povo ignorante da época, que passam a cultuar a ideia de Adenora como se fosse uma mártir, uma santa, morta por uma louca que agora vagava por ali, no meio deles. Maurília, por sua vez, retorna diariamente ao local do assassinato, invocando o espírito de Adenora, não para pedir perdão, mas para continuar atacando-a, ofendendo-a por considerar a culpada de todas as suas desgraças. Maurília, que há pouco tempo havia perdido a mãe, logo também perde o pai. Morreu logo, motivado pelo profundo desgosto e vergonha. E Maurília permanece por ali vagando louca. Envelhece rapidamente e quando consegue dormir, as duas se atracam no plano espiritual, antevendo a situação que ia acontecer quando Maurília desencarnasse. Em pouco tempo, Maurília, desfigurada pelo ódio, pela própria loucura, desencarna também. E as duas, então livres do corpo, retomam a sua tragédia desde a vida anterior, precipitando-se nos abismos umbralinos, destinados àqueles que compartilham em toda a sua intensidade os ódios mais irracionais. E ali permanecem durante muito tempo. Passam-se os anos, as décadas, até que um dia as duas começam a revelar um certo cansaço daquela situação. Aquela repetição sistemática, as vivências dos piores sentimentos, das mais destrutivas emoções, cansam as duas. E aproveitando esses breves momentos de ainda irracional reflexão, os espíritos bondosos, trabalhadores nas regiões umbralinas, identificam essa mudança e as retiram de lá. E após uma breve estadia em um posto de socorro, as duas vêm ao centro espírita, com as suas aparências enlouquecidas, ainda vestidas com as mesmas roupas, emprastadas de sangue, barro e ódio, sendo contidas pela espiritualidade, uma querendo se atirar à outra, porque ali mesmo dentro do centro espírita, quando se veem, tentam se agredir, porque não conseguem conter a eclosão dos sentimentos mais destrutivos. E nessa situação passam pelas experiências psicofônicas, que ajudam a limpar um pouco aquele conteúdo mental destrutivo. Energias doentias, mal cheirosas, são atraídas pelo corpo da médium, que sofre por alguns instantes um pouco daquilo que elas carregam dentro delas. Mas como resultado disto, há a oportunidade que seja permitido a uma delas a capacidade de raciocinar. E num outro momento, Maurília escreve a sua mensagem, contando a sua história,
ali num ambiente profundamente protegida pelos seus amigos espirituais, para que ao escrever a sua história, ela tome conhecimento racional de toda a sua tragédia emocional. E agora as duas preparam-se para uma nova encarnação. Na vida anterior, quando ricas, poderosas, fúteis, irresponsáveis, foram filhos do Senhor Inácio e Dona Salete. E eles naquele tempo não conseguiram, apesar de seus bons exemplos, dominar os ânimos contraditórios e competitivos de suas duas filhas. Na vida anterior, viram suas filhas se precipitarem numa desgraça, pelos mesmos motivos que agora assistiram. Uma família se destruir e as duas novamente empestarem as lembranças daquele lugar tão rico de trabalho e harmonia, com uma tragédia inesquecível. Elas nascerão de novo. Serão duas irmãs novamente. Só que agora nascerão profundamente doentes. As duas serão portadoras de uma doença que as levará ao desencarne logo na adolescência. Como toda doença se enraiza em uma matriz mental, esta doença autoimune que irá destruir o corpo das duas e levar as duas à morte num período muito curto, uma irá nascer 2 anos antes da outra. E o desencarne das duas estará previsto também para 2 anos, uma após a outra. Mas por causa da doença, elas serão cercadas de muito amor e carinho e terão novamente a oportunidade de serem criadas muito unidas, até por causa da profunda dependência que uma vai ter da outra. Não terão oportunidade de brincar com outras crianças, apenas uma com a outra. Os momentos de amor e ternura que receberão profundamente de seus pais, mas elas não vão ter como compartilhar isto com outras crianças, apenas uma com a outra. Quando uma desencarnar, a outra vai sofrer muito pela ausência da irmãzinha querida. Não terão nesta vida a oportunidade de viver aquilo que as separava, mas apenas aquilo que as unia. Embora numa vida cheia de frustrações, dores físicas, erupções de pele, dores musculares, onde uma ali deitada próximo da outra, compartilhando o mesmo quarto, ouvindo os sofrimentos da outra, as dores, os gemidos, as noites endormidas, assistidas pelo amor incondicional, dedicado, de pai e mãe amorosos, em mais uma ação da providência divina, para fazer com que as duas se perdoem, se amem, para que possam então um dia retomar o direcionamento de seus próprios destinos, porque os ódios são anomalias que o universo não aceita. E tudo aquilo que destruímos, um dia teremos que consertar. Porque a vida não permite que nós voltemos no tempo e desfaçamos aquilo que fizemos, mas ela vai sempre nos presentear com a oportunidade de um novo começo. E mesmo que em grande parte das vezes não sejamos capazes de aproveitar, as forças universais não têm pressa. Elas sempre nos darão uma nova oportunidade através da reencarnação. E neste momento nós nos lembramos de Jesus, com a sua inesquecível advertência, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 23 adiante, quando ele amorosamente nos ensina: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Que essa história tão clara, tão viva, sirva para todos nós, para que nos lembremos que tudo o que acontece conosco, de bem ou de mal, de alegria ou de tristeza, de harmonia ou sofrimento, tem como único objetivo que nós venhamos a conquistar os únicos valores que viemos buscar aqui: amor e sabedoria. Que Deus, na sua infinita bondade, que Maria de Nazaré possa cobrir essas duas com seu manto de luz, para que a sua nova experiência, que agora está em andamento, seja bem sucedida
e que as duas consigam chegar onde a providência divina deseja que elas cheguem e novamente serem capazes de se doar em amor e bondade. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui.